Quais são as complicações catastróficas de quem se submete à cirurgia de aumento peniano? Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos falar das possíveis complicações que podem acontecer em pacientes que são submetidos à cirurgia de aumento peniano. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube Toque de Urologista e ative as notificações. Quando os pacientes nos procuram a respeito de realizar possíveis técnicas para o aumento do tamanho peniano, cabe a nós médicos, primeiramente, sabemos indicar se realmente esse paciente precisa fazer a cirurgia. Na grande parte dos casos, isso quer dizer quase que na totalidade deles, com um aconselhamento adequado, com uma medida e com uma tranquilização do paciente, essa cirurgia não é necessária, pois o paciente, sabedor que o seu tamanho de pênis é normal, ele opta por não realizar mais a cirurgia. No entanto, existem alguns pacientes que ainda ficam muito encorajados a realizar essa cirurgia, mesmo que eles possuam um pênis considerado normal. E é nesses casos, principalmente, que nós devemos dizer para esse paciente das possíveis complicações que podem advir quando você realiza a cirurgia de aumento peniano. Como qualquer cirurgia que você realiza, a cirurgia do aumento peniano não é diferente de qualquer outra que você faz. Então, você está submetido ao risco de infecção hospitalar, risco de sangramentos, risco de algo dar errado durante o procedimento cirúrgico ou até mesmo morte durante esse procedimento cirúrgico que você for realizar. Então, esse é um risco praticamente inerente a qualquer tipo de cirurgia que deve ser comentado com esse paciente assim que ele for realizar esse procedimento. Mas existem certas complicações que são bastante específicas desse tipo de cirurgia. Existe basicamente duas formas ou duas maneiras de realizar essa cirurgia. Ou você aumenta o tamanho do pênis, você tenta aumentar a extensão, que é o comprimento do pênis, ou dá para tentar aumentar a circunferência, o diâmetro desse pênis. E cada uma dessas modalidades que o paciente faz, se ele acha o pênis curto, se ele acha o pênis fino, vai ter uma possível complicação relativa a esse procedimento. Quando o paciente realiza a cirurgia para o aumento do comprimento, da extensão do pênis, a complicação mais temida, a complicação mais temerária desse caso é uma complicação estética que ocorre desse procedimento. O que acontece quando você tem que realizar essa cirurgia para aumentar a extensão do pênis? Você precisa fazer retalhos de pele. O que é isso? Você precisa colocar essa pele numa posição que ela não estava anteriormente localizada. E quando você realiza a tração dessa pele para cima, o que pode acontecer? Pode haver uma escrotalização do pênis. O que é isso? Aquela pele do pênis que ficava no escroto, que é uma pele enrugada e cheia de pelos, ela pode subir para uma porção do pênis, dando um aspecto bastante desagradável nesse caso. Aquela pele que era lisinha, que era uma pele fina, ela é substituída por uma pele toda enrugada, uma pele grossa e cheia de pelos, o que desagrada bastante os pacientes em grande parte dos casos. Outra complicação muito ruim que pode acontecer em quem realiza essa cirurgia para o aumento da extensão
do pênis são as chamadas orelhas de cachorro. O que é isso? Principalmente nas bordas dessa cicatriz, essa pele tende a ficar um pouco elevada. E essa elevação da pele, à medida que esse inchaço que ocorre depois da cirurgia vai passando, essa elevação da pele ela não retorna ao normal e dá um aspecto bastante feio, parecido com uma orelha de cachorro mesmo. Então, aquela parte, principalmente nas extremidades da cicatriz, quando você realiza essa cirurgia, ficam parecendo umas abas, umas orelhas levantadas e dá um aspecto bastante feio no pênis desse paciente e muitas vezes o paciente fica extremamente prejudicado e fica muito constrangido com esse tipo de acontecimento. E outra complicação que pode acontecer nesses casos são a formação de cicatrizes hipertróficas, cicatrizes feias. Por quê? Porque quando você tem que levar essa pele para realizar a extensão desse pênis, pode acontecer o seguinte, pode acontecer que essa pele fique sob uma tensão, uma tração excessiva, e quando a pele fica com uma tração excessiva, a cicatriz que se forma tende a adquirir um aspecto feio, tende a adquirir um aspecto grande, muitas vezes prejudicando de maneira irreversível o aspecto estético desse pênis do paciente. E quando o paciente realiza a cirurgia para o aumento da grossura do pênis, o que ele faz geralmente? São colocados alguns enxertos, é tirado gordura de uma parte do corpo e colocada justamente numa porção do pênis. E o que pode acontecer com esses enxertos que são colocados quando são tirados de um lugar e colocados justamente ali no pênis? Pode acontecer uma reabsorção irregular dessa gordura. Então, o pênis que tinha um aspecto cilíndrico de uma coisa bastante uniforme, ele adquire algumas pequenas corcovas, alguns pequenos nódulos que o paciente olha para aquilo e fica extremamente insatisfeito com o resultado estético dessa cirurgia. Portanto, essa cirurgia no qual você tende a aumentar a grossura do pênis pode deformar irreversivelmente o seu órgão genital, deixando o paciente muito insatisfeito com o resultado dessa cirurgia. E outro aspecto que nós vamos ter que falar aqui, relacionado principalmente quando o paciente realiza, talvez essa seja a cirurgia para aumento peniano mais comumente realizada, que é cortando os ligamentos suspensores do pênis. Como que acontece isso? Então, o pênis que fica embutido para dentro daquela gordura da pelve, quando você corta esses ligamentos, ele tende a sair um pouco, podendo ter um pequeno ganho de extensão na região do pênis. Muitas vezes, quando se realiza essa cirurgia do corte desses ligamentos penianos, pode haver um aumento da retração na região suprapúbica, daquela gordura que fica embaixo ali da barriga. E quando existe essa retração, ao invés do pênis ficar mais para fora, ele pode retrair ainda mais do que ele já era. Também, muitas vezes, dando o aspecto que ao invés de você aumentar o tamanho do seu pênis, você acabou o diminuindo. E essa retração que acontece pode não ser mais reversível. Por isso que alguns médicos, eles recomendam no pós-operatório dessa cirurgia que se use alguns pesos a fim de tentar puxar para baixo esse pênis para que se previna a formação dessa retração e dessa cicatrização inadequada que acontece quando você realiza a secção, o corte desses ligamentos suspensores do pênis. E sempre lembrando que diversos trabalhos que são realizados principalmente com esses pacientes que são submetidos a essa cirurgia mostram que na grande parte dos casos o resultado dessa cirurgia é um resultado bastante insatisfatório para esse paciente. O paciente espera ter aumentos na ordem de 5 a 6 centímetros, mas os aumentos que são possíveis com essas técnicas cirúrgicas variam na ordem de 1 a 2 centímetros, o que pode fazer com que esse paciente fique
fique bastante insatisfeito com essa situação. Então, cabe ao médico esclarecer todas essas complicações para o paciente e dizer que essas técnicas que são advogadas na internet, que alguns médicos oferecem, não são factíveis e não oferecem os resultados que são esperados para esse tipo de cirurgia. E existem algumas séries de alguns médicos que realizam justamente o tratamento dessas complicações, dessas cirurgias já realizadas. E se esses pacientes que foram submetidos a essas cirurgias que não derem certo, na grande parte dos casos, eles relatam para esse médico que tenta corrigir o problema, que se eles pudessem optar novamente por não terem feito a cirurgia sabendo dessas complicações, eles não teriam feito o procedimento cirúrgico. Cabe a nós médicos esclarecer os nossos pacientes a fim de que eles saibam todas essas complicações e os reais resultados que esse tipo de cirurgia pode proporcionar nas suas vidas. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.